sua luz. Fechou, Arthurzinho? São essas. Fecho mesmo. É, tá lá em cima, né? Foi na cruz, tá lá em cima, né? Tá certo. É verdade. O que eu escrevo aqui, mano? É, a Cegueira e Luz, ela é na terceira música. O Ave Emanuel é dízimos. Hã? Não, mas aí eu acho que eu mandei pra você com essas últimas duas invertidas só. Mas tá de boa, pô, é só lembrar. Ah, tá, já mistura tudo. É difícil de arrumar mesmo no cifra, tá certo. Eu vou só. Pode ir no banheiro. Vai no banheiro. Bebe uma água. Foi na cruz, foi na cruz.
minutinhos a gente começa, tá? Ai, 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 ai. Nossa, aí, ó, porque ele vive foi, mano. Ele vive, depois, embora da arte, vem, arte, seguir e vista, e por último, ó, vem, Emanuel, amigão. Fechou, Arthurzinho? A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, para todo mundo ficar ciente que a gente começou. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido você a se colocar de pé. Vamos dar início à nossa celebração. Eu espero que você esteja muito feliz neste domingo. Domingo esse que nós separamos para pensar um pouquinho no nascimento de Jesus. O último domingo antes do Natal, essa semana,
você vai passar com a sua família, você vai passar na sua casa, vai ter um tempo gostoso. Mas hoje é o dia que nós separamos como igreja para pensar nisso. Então por isso que talvez você esteja até vendo que as coisas estão diferentes aqui hoje. À noite nós vamos ter uma apresentação, um espetáculo de dança aqui nessa igreja. Então a gente está esperando que a casa esteja cheia. Se você consegue, se você tem essa possibilidade, retorna à noite. Prestigia as meninas, as jovens que organizaram esse espetáculo, mas também, principalmente, prestigia o nosso Senhor. É dia que a gente pensa no nascimento, é dia que a gente pensa na missão que Ele cumpriu, na transformação que Ele fez. E eu queria ler um texto, esse texto está em Isaías capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Essa é a promessa do Cristo que veio. Essa é a promessa séculos antes. Isaías falando, Isaías entendendo de Deus. Virá um menino. Esse menino não será um simples homem. Esse menino não será uma simples criança. Ele terá um nome, será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso. Ele será Pai eterno, ele será príncipe da paz. E tudo isso precisa fazer sentido no seu coração hoje. A cada Natal isso tem que ser realidade em você. O Cristo tem que nascer, não no mundo, mas o Cristo tem que nascer dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. O Cristo tem que nascer no nosso trabalho, o Cristo tem que nascer naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos. O Cristo tem que nascer em nós. Porque somente quando Ele nasce em nós, o resto da profecia de Isaías é cumprido. E o profeta continua dizendo, Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Ele estende o seu domínio. A paz reina. Como isso acontece? Acontece porque a partir do momento que o Cristo morre, a partir do momento que o Cristo é pregado numa cruz, Ele dá a oportunidade da paz chegar no seu coração. Ele dá a oportunidade que o sangue chegue no seu coração, que Ele nasça dentro de você. E essa paz que poderia ser simplesmente uma época, um tempo onde o Cristo andou, um tempo que foi muito bom, e a partir do momento que Ele morreu, esse tempo acabou, essa paz se estende, o domínio se estende, porque hoje Ele possibilita que o domínio dele esteja na sua casa, que o domínio dele esteja no seu coração. Ele possibilita que essa paz invada quem você é. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. É um tempo para se lembrar das promessas. É um tempo para se lembrar, Ele veio, Ele vive. Ele escolheu nos salvar da destruição que nós mesmos provocamos. E ainda hoje, Ele escolhe te salvar da destruição que você mesmo gera. A destruição que você mesmo traz para a sua casa. A destruição que você mesmo traz para a sua vida. A destruição que você mesmo traz para a sua mente. Para as suas finanças, para o seu coração. Ainda hoje Ele diz, eu quero nascer dentro de você. Eu quero que você me chame Pai. Eu quero que você me chame maravilhoso conselheiro. Eu quero que você me chame. Eu quero estender o meu domínio a você e que a minha paz invada o seu coração hoje, nessa manhã. Então vamos pedir isso agora. Separe um tempinho agora de oração e fale com o Cristo. Fale, Cristo, mais uma vez nós nos encontramos nesse momento, nessa data. Mais uma vez, Deus, nós nos encontramos para poder dizer, eu desejo que mais uma vez você seja real dentro de mim. Eu desejo que mais uma vez o Senhor esteja dentro de mim e que eu possa te reconhecer como aquilo que o Senhor é, esse Deus de paz, esse Deus de amor, esse conselheiro. Se ainda hoje o Cristo não nasceu em você, convida Ele, fala, Cristo, eu quero que você nasça em mim. Cristo, eu te aceito no meu coração porque eu desejo de toda a minha alma que você nasça em mim. Mas o Cristo já nasceu em você. O Cristo já nasceu em você, mas você não tem vivido essa paz. O Cristo já nasceu em você, mas esse domínio ainda não te alcançou. Então pede isso para Ele nessa manhã. Fala, Cristo, mais uma vez eu desejo que o teu nascimento tenha um significado na minha vida. Que não seja só uma data, não é só o dia 25 que vai chegar, não é só dezembro que está acabando o ano, não são só presentes, panetone, não, Jesus. O que eu desejo é que isso seja real no meu coração.
O que eu desejo é que isso faça algum sentido, que isso transforme os meus dias, que isso transforme a minha semana, que essa data me lembre, o Cristo nasceu, Ele foi profetizado e Ele cumpriu a profecia, e agora Ele pode estender o seu domínio até a minha vida, e agora Ele pode estender o seu domínio até os meus filhos, e agora Ele pode estender o teu domínio, Jesus, e me dar a paz, Deus, que eu tanto desejo nessa terra. Ouve, Deus, a oração do teu povo. Ministra, Deus, o teu nascimento, Deus, nesta igreja mais uma vez. Fala conosco. Amém. Vamos adorar a Deus? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Está nas mãos dele, a nossa vida está nas mãos dele, porque ele nasceu, porque ele nos deu uma chance, porque ele escolheu vir até nós, ele escolheu te resgatar. A luz invadiu o mundo, a luz eliminou as trevas que nos dominavam, a luz deu uma chance para que você fosse puro, para que você fosse santo. A luz deu uma chance para que você se adentrasse no castelo, a luz deu uma chance para que você o encontrasse. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Vamos clamar a Ele mais uma vez. A luz veio, a luz te encontrou, a luz tirou as trevas que em você habitavam, a luz te deu uma chance. O nascimento é isso, é a oportunidade da humanidade. O nascimento representa isso, é a oportunidade do meu coração. Eu não poderia viver, Jesus. Eu não poderia, Deus, encontrar a alegria. Eu não poderia, Jesus, ser considerado filho se você não tivesse vindo, se a luz não tivesse descido, se a lamparina não tivesse sido exposta, se a cidade não estivesse no topo do monte. Nós, Deus, não teríamos, Deus, a oportunidade de viver, Deus, tudo aquilo que vivemos. Nós, Deus, não teríamos, Deus, a oportunidade de estar, Deus, onde estamos, de ter a família, Deus, que construímos. Nós, Deus, não teremos a oportunidade, Deus, de vivenciar, Deus, as experiências que temos com você, se o Senhor, Deus, não primeiro tivesse escolhido nos amar, se o Senhor, Deus, não tivesse primeiro, Deus, escolhido estar conosco. Só assim, Deus, nós vivemos aquilo que vivemos hoje, Deus. Só, Deus, a partir do seu sacrifício, só, Deus, a partir, Deus, da sua entrega. E nós não imaginamos, Deus, não conseguimos conceber, Deus, o que significa, Deus, ter você. Não conseguimos conceber, Deus, o que significa, Deus, viver, Deus, sabendo que o Cristo, o Deus Altíssimo, se entregou por nós, desceu na terra, nos limpou, em meio a toda sujeira, em meio a toda destruição, o Senhor ainda assim permaneceu, o Senhor ainda assim nos amou. Não sabemos o que significa, Deus, ser amados assim. Não existe mais ninguém, Deus, que poderia nos amar assim. Ainda bem, graças te damos, porque o Senhor nos amou e nos salvou, Jesus. Obrigado por ter vindo a nós. Obrigado, Deus, por ter vindo a nós, Jesus. Obrigado, Deus, por ter vindo a nós. E por isso, Deus, por isso, nós te louvamos, nós te adoramos. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus,
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, e por amor pobre se fez. Nós viemos para te adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mas vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso és para nós, Jesus. Tão maravilhoso és para nós. Tão maravilhoso és para nós. Nós estávamos tão perdidos sem você. Nós estávamos tão perdidos, Deus, sem você. E foi na cruz, Deus, que nós nos encontramos. Foi na cruz, Deus, foi na cruz que as coisas mudaram, Jesus. Foi na cruz, Deus, que tudo foi diferente. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu
para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali, Jesus. Foi ali, Deus, onde o nascimento foi firmado. Foi ali, Deus, que o propósito final foi cumprido. Tudo começou numa manjedoura. Tudo se encerrou numa cruz. Mas a verdade é que não se encerrou ainda. A verdade é que nós ainda estamos com você caminhando. Cada um com a sua cruz. Cada um com a sua batalha. Mas sendo dominados por você. E invadidos pela paz que só você tem. Obrigado, Deus, por vir até nós. Amém. E amém. Amém?
Você pode se assentar, nós vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. E nós vamos tocar um hino, um cântico, que ele vai ser dançado hoje à noite, entendeu? Então a gente vai tocar uma das músicas que a juventude vai dançar esta noite, para poder motivar você, para dar mais vontade ainda para você vir aqui, entendeu? Então enquanto nós cantamos, se você conhecer esse cântico, cante conosco, mas a salva estará passando. Ó vem, Emanuel, redime o povo de Israel, que geme em triste auxílio e dor, e aguarda crente o Redentor. Dai glória a Deus, o Emanuel virá em breve, ó Israel. Ó, venha aqui nos animar e as nossas almas despertar. Dispersa as sombras do temor e vence toda a morte e dor. Dai glória a Deus, o Emanuel virá em breve, ó Israel. Ó, vem semente de Jessé, e aos filhos teus renova a fé. Nos guia até o divino lar, onde a miséria não vai triunfar. Dai glória a Deus, o Emanuel virá em breve, ó Israel. Dai glória a Deus, o Emanuel virá em breve, ó Israel. Senhor veio, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Os dízimos e as ofertas, Deus, é um mínimo, Jesus. É um mínimo, Deus, que nós conseguimos te entregar, Jesus. Quão bom seria se nós pudéssemos dar mais, Jesus. Quão bom seria, Deus, se nós pudéssemos, Deus, nos dedicar mais, Jesus. Mas aquilo que podemos fazer, Deus, nós queremos fazer. Aquilo, Deus, que podemos ofertar, nós queremos ofertar, Jesus. Não só financeiramente, mas se podemos trabalhar, queremos trabalhar. Se podemos falar, queremos falar. Se podemos pregar, queremos pregar. Porque Cristo, o Senhor fez a melhor coisa, Deus, por nós. O Senhor transformou a nossa vida. O Senhor transformou a nossa história. O Senhor veio. E por isso, Deus, damos glória. Você veio a Israel, damos glória. Você veio até nós, damos glória, Jesus. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. E, Deus, nós pedimos, Jesus, com toda, Deus, a misericórdia, Deus, que nós podemos suplicar ao Senhor. Continua cuidando de nós. Cuida das casas, Deus, que nesse fim de ano, Deus, tem se preocupado. Cuida, Deus, do cabeça do lar, Deus, que tem feito contas, Deus. Cuida, Deus, da esposa, Deus, que tem pensado nos filhos, Deus. Cuida, Deus, das famílias, Deus. Cuida, Deus, de nós.
e nos mantém, Deus, dentro da tua paz. Nos mantém, Deus, sobre o seu domínio. Porque nós sabemos, Deus, que a cruz foi a melhor coisa que nos aconteceu. Que o teu nascimento foi a melhor coisa que nos aconteceu. Então, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez. Amém e amém. Felizes, irmãos? Amém, que bom. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Eu quero orar por você, né? Aí eu tenho, Ju, até onde eu posso ir? Aqui. Até aqui tá bom, né? De trás até aqui, tá ótimo. Bom, nós estamos gravando o culto dessa manhã, porque nós vamos transmitir esse culto que está acontecendo aqui. Vai ser o culto que vai ser colocado no YouTube hoje à noite, tá bom? Então, as pessoas que assistem normalmente o culto de domingo à noite, eles vão ligar hoje à noite e vão assistir esse culto. Aí talvez você diga assim, puxa, pastor, eu vim hoje de manhã e eu não vou poder voltar à noite para ver a dança, a apresentação que as meninas fizeram. Eu gostaria de assistir. O que nós vamos fazer é, a apresentação de hoje à noite será gravada, tá bom? Será gravada bonitinho e nós vamos colocar no YouTube da igreja no Natal, no dia 25. No dia 25 nós vamos colocar a apresentação de Natal. Então o culto de hoje à noite vai ser este culto que você está participando, que vai ser transmitido. Tá vendo? Você que está aí ligadão. Está sendo gravado. Agora não está transmitido, não está direto no YouTube. A gente só está gravando aqui, mas não estamos transmitindo. Está gravado, à noite vai ser colocado, postado, que é como se diz, né? Vai ser postado. E no dia 25, toda a apresentação de dança de hoje à noite, as orações de hoje à noite, os louvores de hoje à noite serão transmitidos no YouTube, tá certo? Para que você esteja em casa, no Natal, à vontade, as meninas que vão dançar, né? Que vão querer, lógico, ver a apresentação depois, assistir, elas vão fazer tudo isso junto com você no dia 25, em casa, com a família, tá bom? De repente vocês, puxa, domingo, queria fazer alguma coisa à tarde com a família, coloca a apresentação de Natal, vai ser uma linda apresentação de Natal. Se você não vai voltar à noite, tire foto no final do culto ali nos murais que a igreja fez. A igreja fez um lindo mural aqui atrás, né? E um lindo mural na entrada. Os dois, assim, fica difícil escolher qual tirar foto. Eu tirei a foto nos dois, posta no Instagram, marca o @ da igreja, tá bom? Então, e por isso que eu estou tendo que me posicionar aqui e escolher onde eu fico, onde eu não fico, porque se eu for muito para frente a câmera vai, né? Eu não sou pequeno, a câmera vai ficar coberta aqui com o meu pezinho. Obrigado, colega. Mas eu quero orar por você. Nós temos orado pela vida financeira da igreja, em especial os irmãos que trabalham por conta. Muito irmão trabalha por conta, né? E de repente tem alguém te devendo para pagar esse fim de ano. Você fez um serviço para ele, ele não te pagou, você foi na casa dele, fez uma reforma, arrumou, consertou aí um equipamento dele e ele ainda não te pagou. Então que essa pessoa venha te pagar. Vamos orar que as pessoas que estão te pagando, que elas sejam graciosas, que elas deem uma boa caixinha de Natal. Pastor, eu nem falo, comece a falar, diga assim, uma caixinha de Natal, caixinha de Natal. Fale, tá bom? Porque é o coração que se move de uma maneira diferente nesse fim de ano. Então eu quero orar e logo. Tem muitos irmãos também que trabalham aí, carteira assinada, CLT, e estão enfrentando lutas, e a gente vai orar também para que Deus cuide da sua vida financeira. A vida financeira da igreja nesse final de ano tem passado também por algumas lutas. Eu peço que você simplesmente ore por nós. Vamos ter alguns desafios aí de segunda-feira até dia 30. Eu vou estar mandando alguns pedidos de oração, clamor, tá bom? Para que a gente, cada um desses países, onde tem alguém que recebe uma ajuda da igreja, as crianças na Índia, a gente socorre meninas que foram abusadas sexualmente na Índia, tá certo? Na Índia tem um grupo de meninas chamadas Devadassas. Inclusive, recentemente, acho que a Veja fez uma reportagem sobre isso. Nossa igreja foi na Índia, nossa igreja viu um trabalho, nossa igreja acompanhou um trabalho lá por 30 dias
E hoje a gente manda uma oferta para essas meninas, né? Para que elas sejam protegidas, para que elas tenham uma casa longe dos abusadores. A gente manda isso mensalmente. E nesses últimos meses nós temos tido algumas dificuldades no final do mês para conseguir mandar o dinheiro. E eu não queria que isso acontecesse no Natal. Eu queria que em dezembro a gente pudesse honrar todas as nossas contas. Então, que você seja abençoado e que a igreja também consiga honrar as contas dela. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Tu és Deus de poder, Tu és Deus de cuidado, e você cuida dos passarinhos, você cuida das flores do campo. A beleza das flores é muito maior do que as belezas das nossas roupas, dos vestidos, dos ternos. O cuidado do passarinho, Senhor, é belo como o cuidado que o Senhor tem na mesa da nossa família. Bendito seja, Senhor, nosso cuidador. Nós temos recebido o alimento todo dia, mas, Senhor, nós estamos pedindo a você, nesse fim de ano, uma bênção financeira, um livramento daquelas contas, Senhor. Nós temos outras contas, nos livra. Aonde tem alguém devendo, aonde tem alguém, Senhor Deus, que deveria pagar os teus filhos e não pagou ainda, que se lembre, essa pessoa se lembre, que seja incomodado pelo Espírito Santo, e que mande mensagem, que peça o Pix, essa pessoa pague o que é devido, em nome de Jesus. Que dobre, triplique, quadriplique, Senhor Deus, as entradas dos irmãos que trabalham por conta nesse mês de dezembro, só por conta de gente que talvez desde janeiro, desde o ano passado, contas antigas, gente que fez obra anos atrás e não pagou, que lembre de pagar essa semana em nome de Jesus. Tu tem poder para isso, faz isso, Pai. Senhor, na firma, em casa, Senhor, que tudo prospere em nome de Jesus, Senhor Deus, que venha 13º, que venha, Senhor Deus, as entradas certinho, que nenhum empregador, que nenhuma empresa, Senhor Deus, haja de má fé nesse final de ano, não, mas que o Senhor mova pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Deus cuide de nós, Ele tem cuidado de nós, tenha certeza disso, Ele tem cuidado de nós. Natal, tá bom? Natal, talvez seja o seu primeiro Natal conosco, talvez seja a primeira vez que você passa o fim de ano com a igreja e você esteja se perguntando, puxa vida, por que essa igreja tem uma árvore de Natal, tem essas coisas verdes em volta? Pastor, isso não são símbolos pagãos, isso não são símbolos do mundo, isso não são símbolos do diabo? Não, nós fizemos muito estudo, nós pesquisamos bastante antes de permitir que isso acontecesse aqui. Por exemplo, as árvores de Natal, elas são um símbolo da Alemanha e da Suíça dos cristãos, porque no Natal, acima aí, no hemisfério norte, né, acima da linha do Equador, é frio, eles estão comemorando o Natal lá e é frio. A única árvore que sobrevive ao inverno são os pinheiros. Você entra numa floresta ali na Suíça, na Alemanha, de neve, você vai procurar alguma coisa verde, você vai encontrar o pinheiro está vivo lá. Então ela é chamada de uma árvore sempre viva. Por isso, na época de Natal, as igrejas e os irmãos, eles pegavam pinheiros, colocavam dentro de casa e ensinavam os filhos que nasceu Jesus, aquele que traz vida o tempo todo, aquele que traz vida mesmo no inverno do mundo. O mundo pode matar as pessoas, mas Jesus dá vida. Então toda vez que você vê algo verde, com um pouquinho de branco, de neve e tal, você pode pensar nos nossos irmãos lá da Europa, que comemoram o Natal assim, lembrando que Jesus trouxe vida ao inverno da nossa alma. E aí eles enfeitavam, colocavam as coisinhas vermelhas e tal, era símbolo de frutos que Jesus trazia e tal. Então é um símbolo. Pastor, e ali, isso é tudo para a apresentação de hoje à noite, tá, meus irmãos? Mas ali tem manjedoura e tal. Isso aqui também, meus irmãos, não é 25, ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Ninguém pode dizer que sim, nem que não o dia, tá bom? Ninguém pode dizer que foi em dezembro ou não foi. Ninguém pode dizer, ninguém. Qualquer um que invente, dizer, eu sei que não foi no dia 25.
Não pode. A gente não sabe. Jesus não deixou registrado isso. Exatamente para a gente não ficar inventando. Mas, não comemorar o Natal é errado. Por quê, meu pastor? Porque nós precisamos lembrar do dia mais importante. 2 dias importantíssimos, Natal e Páscoa. A vinda e a morte. Quando Jesus nasce, tudo que está no Antigo Testamento, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, até Malaquias, tudo que estava prometido aconteceu. O Messias nasceu. Ficamos 5.000 anos esperando isso acontecer. Desde que Adão comeu o fruto, a gente ficou esperando quando é que vai chegar, quando é que vai chegar, quando é que vai chegar. Ele chegou. Então a gente precisa comemorar. Sabia que essa é a data em que mais pessoas se convertem? Eu fui a alguns países muçulmanos e hoje o Natal é tão forte. Eu fui no sul da África. Eu fui num shopping em novembro, muçulmano. Você pastor, você vai entrar nesse shopping, é todo muçulmano. O dono é muçulmano, as lojas são muçulmanas. Quando eu entrei no shopping, eu fui até o último andar do shopping. No último andar tinha uma parte de Natal. Eu falei assim, mas ele falou assim, pastor, mesmo os muçulmanos hoje, eles não fazem festa, mas eles trazem os símbolos de Natal, e nessa época do ano a gente consegue falar para eles que Jesus nasceu, e muita gente se converte. Então tem muita gente na rua, tem muita gente usando droga, tem muita gente perdida, que nessa época de Natal, você consegue falar de Jesus para ele com mais facilidade. Então aproveite o Natal para isso, tá bom? Natal é Feliz Natal, Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu. Natal é lembrar que Jesus nasceu. Então use essa data. Eu sei que existem muitas coisas, por exemplo, estava conversando com os meninos, pastor, mas a manjedoura, a gente sabe que foi numa manjedoura que Jesus nasceu? Não. Ninguém sabe se Jesus nasceu numa manjedoura. Porque a Bíblia não fala, quer dizer, numa estrebaria. A Bíblia não fala que foi numa estrebaria. A Bíblia fala que Jesus foi colocado numa manjedoura. Tem diferença. Jesus foi colocado numa manjedoura. Pode ser que José tenha ido num lugar, pegado uma manjedoura e colocado numa sala qualquer. A Bíblia não fala assim, era uma estrebaria que tinha uma vaquinha, que tinha um ovelhinho e tinha um bichinho. Não. A Bíblia fala que não havia lugar para o bebê e Maria colocou numa manjedoura. Mas a palavra estrebaria, animais, não aparece na Bíblia. Então a gente imagina que foi assim. E pode não ter sido. Tem problema imaginar assim? Não tem problema. A gente lá não pode santificar esta ideia. O que é santo nesse dia é que Jesus nasceu para salvar a humanidade. Isso é santo nesse dia. Inclusive, um dos homens que Deus escolheu para registrar, escrever a história do nascimento de Jesus foi João, o apóstolo João. Ele foi escrever. O apóstolo Mateus foi escrever. O apóstolo Pedro, ele não conseguiu escrever. Pedro talvez não fosse muito bom de escrita, mas ele convidou um rapaz chamado Marcos, e Marcos escreveu todas as histórias que Pedro queria contar. Ele escreveu então o Evangelho de Marcos. A história nos conta que é Pedro falando como é que foi a vida de Jesus, né? E Lucas, que andou com o apóstolo Paulo, ele também registrou as histórias de Jesus e o nascimento de Jesus. E João foi falar, preciso contar a história de Jesus. E ele vai contar a história do Natal diferente dos outros. Mateus fala de um jeito. Mateus vai contar a história de Jesus a partir lá do Antigo Testamento. Ele vai contar sobre Abraão, Isaac, Jacó, José. Olha, esses são os descendentes de Abraão, a família de Abraão, que se tornou família do rei Davi e que agora se tornou família de Jesus. Mateus conta assim, Mateus capítulo 1, a família de Abraão virou família de Davi virou família de Jesus.
É assim que vai contar. Mateus vai contar de Adão, lá em Adão e tal, aí vai contar até a genealogia ali em Maria, vai chegar aí a descendência também de Jesus de Nazaré. Mas João diz assim: não, eu não vou falar com vocês de Jesus a partir dos seus descendentes humanos, porque Jesus não era humano somente. Ele nasceu do ventre de uma mulher, mas ele era Deus. E João estava muito preocupado que as pessoas esquecessem isso. Que as pessoas começassem a olhar para Jesus como um ser humano qualquer. E um ser humano qualquer não pode salvar o outro. O meu sangue não pode te salvar. O meu sangue não tem poder para te salvar. A cruz, ela é poderosa porque quem morreu na cruz foi Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Então ele falou assim: como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Aí você pode abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 1. João 1, o começo da história de Jesus contado por João. Eu normalmente leio na NVI, mas hoje eu vou ler na Revista e Atualizada. João 1, verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. João 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, explica para nós a sua palavra. Se o Senhor não soprar no nosso coração, se o Senhor não soprar pelo Espírito a palavra dentro da nossa alma, a gente vai embora vazio. Mas se o Senhor soprar a palavra, se essa palavra virar vida dentro de nós, nós seremos transformados para sempre. Então, sopra a palavra dentro de nós, Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, João não começa a história de Jesus em Belém. Ele não se preocupa com manjedoura, ele não se preocupa com estrebaria. Ele tem que escolher como contar a história do Natal. Não vou contar como Mateus, como Marcos, como Lucas. Ele vai dizer assim: olha, eu quero contar para vocês que Jesus em espírito nunca nasceu. Eu não quero chamar Jesus de Emanuel, Deus conosco. Eu quero chamar Jesus de Verbo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É isso que João está fazendo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Mateus vai chamar Jesus de Emanuel, Deus conosco. Não, eu quero chamar Jesus de Verbo. No princípio era o Verbo. Em outras traduções, no princípio era a palavra. Está dizendo, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Pastor, o que significa isso? Existe um outro livro na Bíblia que começa desse jeito. No princípio. Não tem outro livro da Bíblia que começa assim? No princípio. Qual é? Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não temos o costume de decorar a Bíblia, nós não temos. Mas os judeus antigamente decoravam. Os meninos
até seus 13 anos de idade, eles iam para uma escola para decorar Bíblia. E esse tipo de texto era decorado, porque não tinham esses nomes, a Bíblia não era chamada desse jeito. Jesus não ia na igreja e ele lia assim, quero ler o livro do Gênesis. Não. Antigamente, e até hoje os judeus fazem isso, eles chamam os livros pelas primeiras palavras. Então, quando um judeu vai ler Gênesis, ele diz assim, abra sua Bíblia no princípio, que é a primeira frase do Gênesis. Beredish. Abre em Beredish. Aí ele vai lá, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E agora, para que as pessoas elas consigam perceber que tem uma junção, João, que é muito inteligente, ele usa a mesma palavra. Só que ele não diz no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele diz no princípio era o verbo. No princípio, ele está dizendo, no princípio era só a voz de Deus na escuridão. Era isso que era no princípio. No princípio tinha uma escuridão imensa no universo todo. Nesse universo escuro não tinha sol, não tinha lua, não tinha terra, não tinha passarinho, não tinha mar, só andava pela escuridão de tudo, andava a voz de Deus, a palavra, o verbo. No princípio de tudo era a palavra, era o verbo de Deus. Era a voz, a vontade de Deus no universo, era a voz, era a vontade de Deus, era o Pai, o Filho e o Espírito conversando entre si, porque eles são três, mas eles são um. Então no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era a voz de Deus conversando com Ele mesmo, eram os pensamentos de Deus no meio do vazio. E ele vai contar agora, esta voz, este verbo, que vivia no universo sozinho, só ele. Agora, o verbo de Deus, que existia no universo sozinho, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a voz deles, agora esta voz virou gente. Ele está dizendo, Jesus é o verbo. Jesus é a voz de Deus que estava no começo de tudo, era só uma voz. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não tinha pele, não tinha osso, não tinha carne, era o verbo, era a voz, era o poder do Espírito andando na terra. Agora o verbo, que era a voz, se fez carne. Se fez carne. Eu vou continuar lendo João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, esse veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao homem ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, do verbo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. O verbo virou carne. A voz de Deus virou carne. A vontade de Deus não mora mais nas nuvens. A vontade de Deus não mora mais no céu somente. A vontade de Deus virou um ser humano e habita na terra. A voz de Deus, a palavra, resolveu virar carne, resolveu ser humano e morar no meio da pobreza, num dos lugares mais pobres do mundo na época, nos desertos empoeirados da Galileia. Tem uma versão da Bíblia chamada A Palavra que diz assim: a palavra se tornou carne, a palavra virou sangue, a palavra mudou seu endereço e a palavra resolveu ter vizinhos na Palestina. É isso. O verbo virou gente.
O Verbo agora tinha vizinhos humanos. O construtor do mundo, o Verbo virou carne. A voz que deu ordem, haja luz, houve luz. A voz que deu ordem, hajam estrelas e houve estrelas. Faça-se a terra, separe terra e água, ponha-se animais dentro da água, ponha floresta no meio da terra, nasça o homem, pegue a costela do homem, faça a mulher. Esta voz que ordenou tudo, virou ser humano. Todo o poder criativo de Deus habitou na figura de um ser humano. O que João está contando aqui é que Jesus não é só uma pessoa. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra poderosa do Espírito Santo em carne. Até aqui, até o ventre de Maria, até Jesus andar na terra, Deus não tinha tamanho, Deus não tinha altura. Ele era conhecido por todos como o Verbo que dava vida, a palavra que fazia as coisas acontecer, a palavra que deu movimento ao universo. Depois ele vai ser chamado Jeová, Yahvé, Yahweh, mas ele é a palavra. A palavra virou ser humano. A palavra decidiu viver 9 meses no ventre de uma mulher. Isso é o Natal. Deus entrou no mundo para mudar o mundo. No começo, no princípio de Gênesis, ele veio fazer o quê? Ele veio construir o universo. Todas essas coisas lindas que a gente vê, os rios, os mares, os peixes, as florestas, ele fez isso. Nós pecamos, desobedecemos, comemos um fruto, pecamos, e o pecado entrou na terra. Agora ele veio. Por que ele veio? Por que ele não continuou como Verbo, gritando, ordenando, destruindo e criando de novo? Porque agora ele veio morar conosco, e ele veio consertar as coisas. Na Bíblia, você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, nem inglês, nem alemão. A Bíblia foi escrita em 2 línguas: hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Então, quando você vê assim na Bíblia, vida, você precisa lembrar que alguém escreveu vida não em português, escreveu ou em hebraico ou em grego. E aí tem 2 jeitos de traduzir, tem 2 palavras lá atrás. Uma é zoe e outra é bios. Bios, toda vez que as pessoas escreviam bios, ou em hebraico ou em grego, escreviam bios, lá no grego, no original, bios era a vida da carne. Então, por exemplo, um cachorro andando é bios, o peixe nadando é bios, a árvorezinha respirando, fazendo a fotossíntese, dando fruto, né, o pé de banana, aquilo é bios. Zoe é vida também. Deus dá vida, mas Ele dá uma vida que não é só o bios do peixe. O zoe é uma vida dentro da gente. Zoe é a vida espiritual. No princípio criou Deus a bios. Agora Jesus veio mexer na vida zoe. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e Ele veio trazer vida para nós. Ele não veio só melhorar a nossa vida física, Ele não veio só fazer a gente ganhar dinheiro, Ele não veio fazer a gente ficar curado, só isso, não. E agora Deus traz cura, traz. Eu já vi alguém ser curado, já vi gente ser curado de câncer, de AIDS. Eu já vi a cura acontecer. E quando Ele cura bios, mas eu já vi ladrão abandonar o roubo e virar um homem do bem. Já vi assassino virar homem do bem. Já vi mentiroso parar de mentir e falar a verdade. O Verbo que deu ordem e fez todas as coisas na terra, agora Ele veio andar entre nós,
Porque ele queria agora não só criar as coisas físicas, ele queria criar coisas dentro do nosso coração. Lembra uma das primeiras coisas que o Verbo gritou quando ele foi criar o universo? Uma das primeiras coisas que o Verbo gritou quando foi criar o universo, ele disse assim: haja luz. Por isso João também, ele presta atenção nisso. E aí, quando ele vai falar, ele diz assim, eu li para vocês no começo: a vida estava nele, e a vida, o Zoe, era a luz dos homens. Ele está pensando lá no Gênesis de novo. Só lembra, Deus criou o mundo, e quando ele criou o mundo, ele criou a luz. E esse Jesus agora, que é o Verbo, ele de novo está trazendo luz. Mas não é a luz do sol, não é a luz da vela, não é a luz da fogueira, não é a luz da energia elétrica, é a luz da vida. Jesus, o Verbo que virou carne, veio transformar a gente, veio trazer uma vida boa, ele veio trazer outra luz. João vai dizer assim: as trevas não conseguem vencer esta luz. O apóstolo Paulo explica isso um pouquinho melhor, ele diz assim, 2 Coríntios 4, o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, esse Deus brilha no nosso coração. A primeira vez que o Verbo disse haja luz, ele acabou com a escuridão do universo. Agora o Verbo que virou carne veio acabar com a escuridão dentro do seu coração. Jesus também veio dizer haja luz na sua alma. O Verbo continua dizendo haja luz. É como se Deus começasse a criar um mundo de novo. Quando Jesus nasce, o Verbo vira carne, e o Verbo começa a construir o mundo de novo. Só que ele faz de trás para frente. Lá em Gênesis ele construiu o mundo fazendo terra, fazendo água, fazendo nuvem, fazendo estrela, e por último, lá no sexto dia, ele criou o ser humano. Agora Jesus diz assim: peraí, vamos arrumar isso aqui? Vamos. O que eu vou fazer? Não vou começar a arrumar as árvores, não vou arrumar a poluição, eu não vou arrumar os rios poluídos, não. Eu vou arrumar aquilo que eu construí por último. Eu vou arrumar o ser humano. Qual foi a última coisa que a gente fez? A gente fez o ser humano. O ser humano está quebrado, está cheio de pecado. Vamos arrumar o ser humano. O que a gente faz? Põe luz dentro do ser humano. Vamos colocar a luz dentro do ser humano. Agora que eu estou aqui na terra, eu vou usar o meu poder como Jesus, como Verbo vivo, e vou consertar o coração dos seres humanos cheio de escuridão. Ele veio colocar luz no nosso coração. Ele veio colocar luz na nossa alma. Diante dos nossos pecados, das nossas crises, das nossas brigas, das nossas doenças emocionais, sabe, dos pecados que a gente comete, das ofensas que a gente faz com outro ser humano, o Verbo virou carne, habitou entre nós, trouxe a luz do começo para dentro do nosso coração. Veio transformar não a bios, veio transformar o Zoe, veio transformar o seu espírito, a sua alma, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de gostar das coisas. É por isso que Jesus veio, para colocar a luz dentro de você e dentro de mim. Por isso que Ele tabernaculou entre nós. Por isso que a palavra parou de viver no céu e no universo só como uma voz poderosa, e o Verbo se tornou carne. Para que você entenda isso, que Ele veio transformar a carne do ser humano. Ele veio transformar o cérebro do ser humano. Eu conheci um irmão Paulo. O irmão Paulo é um gênio.
Eu não estou dizendo assim que ele é muito inteligente, não. O irmão Paulo é desses inteligentes gênios, desses que estudam física quântica, e é um cristão devoto, mas ele é um gênio mesmo. Se você já assistiu aquele programa The Big Bang Theory, no The Big Bang Theory tem algumas pessoas que são gênias, que estudam em Harvard, Oxford e tal. Ele é nesse nível de inteligência. A inteligência dele, eu fico assustado até de falar com o Paulo. E ele está estudando, ele tem uma pesquisa, tá certo? Uma pesquisa que usam aparelhos, que medem o cérebro humano, fazem a química, um monte de coisa. Ele estuda, ele é um neurocientista renomado no Brasil inteiro. E ele está fazendo uma pesquisa que ele quer provar, na pesquisa dele, que quando o crente aceita Jesus, no dia que você faz a oração assim, eu entreguei minha vida a Jesus, o cérebro é transformado. Falei, pastor, a onda cerebral muda, a química do cérebro muda, não tem explicação. As pessoas no mundo aí fazem oração para Buda, para Maria, para não sei quem, mas quando o cara faz uma oração, entreguei minha vida a Jesus, ele falou, eu vou provar isso com pesquisa, com variação de onda cerebral, que a luz entra na nossa cabeça e transforma a gente para sempre. É isso que Jesus veio fazer. A luz veio arrancar de dentro de nós a escuridão. O Verbo decidiu morar no corpo humano para transformar a sua vida e a minha vida. Isso é Natal. É o Verbo habitando em carne para jogar luz dentro do nosso coração. É o Verbo habitando em carne para jogar luz em toda tristeza, toda sujeira, em toda destruição que o pecado pode criar na sua vida. O Verbo virou carne e vai transformar a sua vida e a minha. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu estou andando em escuridão. Então volte a andar do lado do Verbo. Jesus morou aqui entre nós como vizinho, também para mostrar isso. Tem que andar com Ele, tem que estar com Ele. Agora Ele está no céu, e Ele manda o Verbo, Ele manda a voz dEle, o Espírito Santo, para falar com você. Um dia Ele vai voltar em carne, Ele vai voltar, Ele vai tomar conta dessa terra, mas aí vai ser tarde. Você tem que decidir andar com Ele agora. Você tem que decidir andar com Ele enquanto Ele está devolvendo, mandando de novo o Verbo como Espírito Santo para ser luz e nos guiar na vida. Se você está vivendo escuridão, que nesse Natal a luz brilhe de novo no seu coração. Se há alguma escuridão na sua alma, que ela vai embora hoje em nome de Jesus. Toda escuridão de pecado, toda escuridão de confusão, toda escuridão de mentira, toda escuridão do engano vai embora, porque o Verbo virou carne, habitou entre nós, e Ele decidiu trazer a luz para os nossos corações. Feche os teus olhos. Diga, eu acredito que Jesus nasceu, acredito que Jesus é o Salvador, e acredito que Ele traz luz para o meu coração, que Ele traga luz para o meu coração hoje de manhã, para sempre. Perdoa, Jesus, os nossos pecados, as nossas falhas, ilumina nosso coração e a nossa mente. Nós pedimos, pelo poder do sangue derramado, porque a morte foi para gerar sangue derramado, a vida e o nascimento vieram trazer sangue derramado, e a morte trouxe a luz para dentro de nós. Obrigado por isso. Nos guia na sua luz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Se eu não te ver, Feliz Natal, né? Deus abençoe. Amanhã eu saio de férias. Obrigado, Liana. E aí, meu irmão, vou visitar minha mamãe. Faz tempo que eu não vejo minha mamãe. E glória a Deus. Vou visitar minha mamãe, meu papai, tá certo? E vou passar uns dias com ele aí nesse final de ano. Então,
Em alguns dias o meu telefone vai estar completamente desligado, vocês não vão me encontrar de jeito. Em alguns dias eu vou ligar, né, vou responder. Tá? Pastor, quem vai estar aqui? Tá bom? Os presbíteros vão estar aqui, tá? À disposição da igreja. O presbítero Alex, até onde eu sei, se for viajar, ele vai viajar por curto período. Você pode procurar presbíteros, pode procurar diáconos, tá bom? Nós vamos ter um plantão também no Jardim Hélida. A obreira Aline vai estar de plantão e ela pode encontrar alguém se você precisar de um socorro, de uma visita. Não é porque, pastor, você está de férias, você não visita ninguém? De jeito nenhum, visito, mas eu não vou estar aqui. Eu vou estar no interior de São Paulo. Depois eu vou para Bofete, tá certo? E em Bofete eu nem vou estar de férias. Em Bofete eu vou pregar na igreja, eu vou fazer visita aos irmãos da congregação. Eu sei que eu vou fazer tudo isso. Tá bom? Em Bofete é meia férias só. Tem reunião com a diretoria lá que eu preciso fazer. Eu vou fazer tudo isso, tá? Mas não consigo vir para cá, são 3 horas de viagem. Então, você precisa pedir socorro aqui para os irmãos, tá bem? Eu volto no dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro eu estou em Mauá de novo, tá bom? À sua disposição durante esse tempo. Procure os presbíteros, procure os diáconos, tá bom? Procure o Vanderlei Gino. O Vanderlei vai estar aqui também de plantão. Acho que ele vai estar uma semana, a primeira semana de janeiro só, ele vai sair, mas todo domingo ele vai estar aqui. Então, você vai estar bem cuidado, tenha certeza disso, tá bom? Apresentação de Natal hoje à noite, esse é o recado, tá bom? Às 6 horas, não deve ser um culto longo, deve ser um culto curto. A apresentação não é longa, ela tem 1h20 de apresentação, eu acho, 1h20. Então, se você quiser voltar, vai ser bênção. Irmã Bárbara pede pela vida da sua sogra, está internada na UTI, pelo exame que ela vai realizar amanhã, em nome de Jesus. Deus já operou um milagre na vida da irmã Bárbara, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Deus está cuidando de sua mãe, tenho certeza, Deus está cuidando dela. A irmã Paula pede pela cura da Lúcia, que está com um tumor. Vamos orar por essa cura. Amém? Então vamos orar. Pode ficar de pé, fechar os seus olhos. Se você tiver um pedido, põe a mão no seu coração. Pede pelo exame que a irmã Bárbara vai fazer. Que seja assim perfeito esse exame, não deixe dúvida nenhuma de que a cura dela chegou. Seja o exame que vai declarar a cura completa em nome de Jesus. O exame que vai declarar o milagre, Senhor. E cuida da sogra dela também. Cuida, Senhor, lá no hospital. Cuida, Senhor Deus. Pai, ali em Santo André, Pai, que o sopro do Teu Espírito esteja com ela, cuidando. Que os médicos, as enfermeiras sejam muito atenciosos. Os médicos e as enfermeiras sejam muito respeitosos ali, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Que os remédios façam um efeito melhor do que deve fazer. Que os remédios que ela está tomando no sangue façam um efeito melhor, um efeito sobrenatural, em nome de Jesus. Cuida da Lúcia, tira este tumor do corpo dela, queima esse tumor com seu fogo, em nome de Cristo Jesus. Canta, alabassuria, canta, sopra em nós. Sobre cada mão no coração, balabassuria, canta, alabazeia, canta. Sobre toda a mão no coração, que venha, Senhor, a sua palavra de vitória, em nome de Cristo Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão que só pode vir do Espírito Santo, nos guie como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, um bom domingo. Se você puder, volte à noite. Se você não voltar, no dia 25 vai estar